Perspectivas no período de pós-fundação do movimento dos focolares. Dom Matteo Visioli, subsecretário do Dicastério para a Doutrina da Fé. Qual é o desafio do período de pós-fundação de um movimento na Igreja? Prefiro fazer uma distinção entre carisma do fundador e carisma de fundação. Não é um jogo de palavras. O carisma é um dom do Espírito e é um dom sempre dado a uma pessoa, a uma realidade. Mas claramente, como o Evangelho nos ensina, não deve ser guardado para si, mas deve ser compartilhado. O fundador, sem dúvida, tem um carisma próprio, mas a fundação, que nasceu da intuição, da profecia do fundador, tem um carisma próprio. Quando o fundador termina o seu serviço, termina também o seu carisma. O que permanece? Permanece o carisma de fundação, que é confiado a todos os que pertencem a essa associação, a esse movimento. E gostaria de dizer mais, é confiado a toda a Igreja. O carisma de um movimento não é um privilégio apenas do movimento, mas de toda a Igreja. É uma planta que vive, que cresce e que dá frutos, especialmente ao longo do tempo. Hoje há desafios que um fundador provavelmente nem sequer tinha previsto, porque santidade não significa necessariamente a previdência, uma profecia capaz de prever. Pois bem, os desafios atuais devem ser enfrentados não com o carisma antigo, mas com o carisma novo, renovado e confiado a todos. Como permanecer fiéis ao carisma, mesmo conscientes que somos vasos frágeis? Muitas vezes me lembro das palavras de um grande sábio que disse: o mal pode arrancar todas as flores do jardim da Igreja, mas não pode deter a primavera. Essas palavras me dão muita confiança, muita coragem para dizer que é verdade que hoje assistimos a cenários dramáticos, talvez incríveis, de grande escândalo. E isso nos leva à tentação de dizer: o tempo passado era melhor quando todas essas coisas não aconteciam. Mas é uma conclusão errada. Qual é a época melhor da história da Igreja que eu gostaria de viver? No final, concluo assim, que o tempo mais bonito da história da Igreja é este que estamos vivendo, porque é o tempo em que o Senhor nos pediu para sermos seus discípulos, para vivermos como suas testemunhas, e viver as dificuldades do tempo presente, evitando a fuga, a tentação de fugir, ou de se refugiar em certos nichos de espiritualidade. Os novos carismas podem aprender dos antigos carismas? Creio que uma boa escola é aquela de quem soube considerar o carisma. O Papa lembrou isso ao movimento dos focolares em fevereiro passado. Não como uma peça de museu, mas como uma realidade viva. O grande desafio hoje é viver o carisma e evoluí-lo, sem que isso nos dê a sensação de tê-lo traído. Porque, basicamente, quando fazemos o carisma evoluir, sempre é uma parte de nós, ou talvez até fora de nós, que nos diz: você é um traidor, porque quem o fundou teve esse intuito, teve esse impulso, teve esse ideal, e hoje você está escolhendo outros caminhos. Muitas vezes não são outros caminhos, são os mesmos caminhos que seguem em frente. Acredito que os movimentos, os antigos institutos religiosos que souberam atualizar o carisma hoje, o que significa exprimi-lo no presente do nosso tempo, nos desafios que este mundo nos oferece, é um grande estímulo para sermos também nós capazes de atualizar os nossos carismas. Nunca sozinhos. A força de ser um movimento é esta. A força de ser associação. A força de ser igreja é esta. Nunca sozinhos. A atualização do carisma no seu desenvolvimento, seu crescimento, nunca acontece por intuição de apenas uma pessoa. A fundação, sim, vem da intuição, mas o desenvolvimento, o crescimento, sempre se dá em uma realidade compartilhada. Também é seu tanto que alguém nos diga: você traiu o carisma original. Também pode servir de estímulo para fazer uma verificação, um exame de consciência.